no último sermão que fiz aqui sobre a série, eu falei sobre a lei de Deus, e eu mencionei para você quão importante é guardarmos a lei de Deus, e eu deixei muito claro de que o objetivo de Deus a nos dar a lei é nos dar a felicidade. A lei não é para nos manipular, a lei é para poder nos ajudar a sermos felizes em nossa vida. E não é diferente em relação ao sábado. O sábado é um dia maravilhoso, que existem muitas bênçãos reservadas para a sua vida neste dia, mas que o inimigo vai fazer de tudo para que você não guarde este dia. Vamos trabalhar aqui algumas perguntas, algumas respostas também. Vamos primeiro fazer um embasamento para a gente então entrar nos assuntos assim um pouco mais polêmicos em relação ao sábado. A pergunta é, quando foi instituída a guarda do sábado? Você que conhece bem a Bíblia, você sabe que foi desde a criação. Gênesis 2, 2 a 3 diz assim o texto bíblico: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Queridos, existe neste texto 3 verbos bem importantes para você entender a ideia, o objetivo do sábado, que é a palavra repousar, abençoar e santificar. Interessante que, quando Deus vai instituir o sábado, Ele mesmo vai dar o exemplo repousando, mesmo não tendo a necessidade. E a Bíblia diz então que Ele vai abençoar e santificar este dia. E eu sou convidado a repousar neste dia. Mas você sabe que o sábado apresenta algumas questões assim bem interessantes. Como Deus vai santificar algo que é imaterial? Normalmente você vai santificar ou talvez até abençoar uma coisa que é física, algo que eu posso tocar. Mas na verdade Deus abençoou algo que eu não toco. Ele santificou algo que eu não toco. A grande verdade é que quando eu repouso no dia de sábado da maneira correta, porque existe um repouso que não é o correto, mas quando eu repouso no sábado da maneira correta, Deus me abençoa e me santifica. Queridos, todos nós queremos ser abençoados por Deus, e Deus escolheu um dia na semana para te dar uma bênção especial. Só que você só recebe essa bênção especial quando você guarda o sábado da maneira correta. Por que Satanás não quer que as pessoas guardem um sábado? Porque ele não quer que elas sejam abençoadas. É simples. Quando você guarda o sábado da maneira correta, você recebe uma bênção, e todos nós queremos receber as bênçãos de Deus. A santificação não é para o dia, a santificação é para as pessoas que repousam neste dia. É por isso que tem muitos benefícios. A ideia do inimigo, e eu repito, é fazer com que o povo de Deus não guarde o sábado, porque assim eles estarão perdendo as bênçãos de Deus e a santificação, que é algo que tanto queremos em nossa vida. E aí, continuando respondendo aqui algumas perguntas que o texto tenta nos apresentar, aí voltei a ter problema com o controle, hein, gente? Eu acho que o problema é pessoal entre eu e o controle, aí o pessoal da mídia, se me ajudar aí com o controle. Vem outra pergunta então: por que Deus criou o sábado? Para responder esta pergunta, o texto bíblico é muito claro, Marcos 2:27, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Embora alguns evangélicos utilizem esse texto de maneira completamente contrária, o texto aqui ele está dando um embasamento, que o sábado só teria sentido se houvesse o ser humano. Por que Deus ele criou o sábado para o homem? Para poder abençoá-lo, para poder santificá-lo. O sábado é um presente que Deus deu a toda a humanidade, que é o momento de receber a bênção dele. E é isso que Jesus ele enfatizou ao vir a esta terra. Outra pergunta: quando foi confirmada a guarda do sábado? A guarda do sábado ela vai ser confirmada em Êxodo capítulo 20. O sábado não é dado em Êxodo 20, ele é confirmado, porque ele é apresentado à humanidade no momento da criação para Adão e Eva. E Êxodo 20 diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar,
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Novamente, a explicação para a guarda do sábado, ela vem como origem na criação do mundo. O mundo é criado e o sábado é estabelecido, o dia que Deus descansou, abençoou e santificou. É repetido tudo aquilo que foi dito já em Gênesis capítulo 2. E o que então hoje o sábado representa para o povo de Deus? Ezequiel 20:20, um texto muito conhecido: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. A lei de Deus é um sinal para o povo dele, mas de uma maneira um pouco mais específica e clara, o sábado distingue o povo dele dos demais. Por quê? Porque é um sinal. Queridos, entendam o seguinte: nós vivemos num mundo que muitas culturas pregam algumas coisas morais. E existem preceitos da lei de Deus que o indivíduo ele pode observar mesmo não sendo um cristão. Por exemplo, eu tenho amigos que são ateus, que não matam, que não roubam, que não adulteram, que não mentem, que não cobiçam, que não chamam o nome de Deus em vão. Eles não creem que Deus existe, então eles nem mencionam. Que não adoram ídolos. Queridos, existem 9 mandamentos que o indivíduo pode observar, mesmo sem ser um cristão, somente por questões morais. Vai respeitar o pai e outras questões mais. Mas o 4º mandamento não tem como ser guardado se a pessoa não conhece a Deus. Porque o sábado é muito mais do que deixar de trabalhar. O sábado é separar um tempo para adorar. E se o indivíduo não se envolve na adoração, ele não está guardando o sábado. Eu deixo de trabalhar para ter mais tempo para adorar. E repito, se ele apenas deixa de trabalhar, mas não adora, ele não está guardando o sábado de maneira nenhuma. O sábado tem a ver com adoração. Os outros 9 mandamentos podem ser observados, mesmo o indivíduo não professando nenhuma fé religiosa. Mas o 4º mandamento, como envolve adoração, ele tem que conhecer a Deus. E ele tem que pagar um preço muito alto por isso. Porque alguns perdem o trabalho, alguns perdem, talvez, promoções que poderiam ter na sua vida pessoal. Alguns perdem o ano escolar, matérias na faculdade. O preço por guardar o sábado é muito grande. Mas você nem imagina as bênçãos que você recebe pela sua fidelidade, que é muito maior. Mas entenda, sábado tem a ver com adoração. E quando começa o sábado, Levíticos 23:32, diz assim um texto: sábado de descanso solene vos será, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. O texto bíblico diz que o sábado ele não deve começar à meia-noite, mas à tarde. Mas a grande questão é que a palavra tarde fica muito vaga. Será que existe outro texto para poder nos ajudar a entender o que quer dizer aqui o sábado? O pessoal da mídia de novo travou aqui, me ajuda aí. Pode passar o próximo texto, próximo slide, que é o texto que está em Deuteronômio 16, versículo 6. Se não no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Quando o povo de Israel foi convidado a começar a guardar o sábado de uma tarde a outra tarde, neste momento da tarde também havia ali sacrifícios, havia algumas festas que começavam à tarde. E para poder facilitar para o povo entender o que era a tarde, o texto clarifica de que a tarde se refere ao pôr do sol. E é por isso que nós, quando guardamos o sábado, começamos de um pôr do sol a outro pôr do sol, porque no sentido bíblico, esta tarde tem a ver com o pôr do sol. E então o que não pode ser feito no dia de sábado, uma vez que já entendemos de que é bíblico, que existem bênçãos, que atividades que não podem serem feitas? Isaías 58, 13 e 14 diz assim:
Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás do Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Agora o texto bíblico ele diz que existem algumas atividades que não devem ser feitas no dia de sábado. E aqui Isaías ele vai dizer de que o sábado ele pertence ao Senhor. Não é o meu dia, é o dia do Senhor. E é Ele quem diz o que eu devo fazer. Guarde esta ideia porque vamos voltar a este pensamento um pouco mais à frente. Mas aí então vem uma outra pergunta. Pastor, eu sei o que não deve fazer. E o que eu tenho que fazer? E aqui fica então um conselho que eu dou aos pais. Como eu cresci na igreja sendo já doutrinado para ser um adventista, e os meus pais eles sempre foram muito rígidos, eu cresci tendo uma visão um pouco distorcida do sábado. E eu vou fazer aqui, vou dar uma sugestão para você fazer com os seus filhos, para saber se você está ensinando o certo ou o errado para ele. Pergunte assim para os seus filhos, que atividades não podem ser feitas dia de sábado? E eles vão apresentar uma lista. Então, vá para a pergunta número 2. Que atividades que podem ser feitas no dia de sábado? E aí, possivelmente, os seus filhos, assim como eu, vai responder, ir à igreja. Então, tudo que eu posso fazer dia de sábado é só ir à igreja. Será que não existe algo mais? Nós somos incentivados, sim, a vir à igreja no dia de sábado. Só que eu não posso passar um dia de sábado sem também não fazer uma ação benéfica, uma ação positiva. Porque o sábado é um dia que eu recebo as bênçãos de Deus e, em contrapartida, preciso abençoar aqueles também que não conhecem a Deus ou que estão passando por alguma dificuldade. Esta é a ideia, eu repito, eu recebo a bênção e eu compartilho esta bênção, fazendo aquilo que é lícito no sábado, ou seja, o bem, ajudando e abençoando outras pessoas. É algo que precisamos trabalhar um pouco mais para entendermos aí a questão do sábado. Pessoal da mídia, de novo travou aqui o controle. Só um conselho, toda vez que vocês tocam aí no computador, ele trava aqui. Tocou, ele trava. Este é o problema que a gente encontra. Beleza? Jesus guardou o sábado? É a pergunta que a gente sempre aqui procura tentar responder, uma vez que o mundo evangélico não acredita de que Jesus tenha guardado o sábado, ou até entende que Jesus tenha abolido o sábado. Lucas 4,16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, e segundo o seu costume, levantou-se para ler. O texto confirma que Jesus guardava o sábado. Aí vem a pergunta, será que Jesus aboliu a lei ou o sábado? Mateus 5, 17 e 18 diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passe, nenhum iotil jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus não veio abolir ou transgredir, pelo contrário, ele veio ensinar como guardar o sábado da maneira correta. Pastor, mas Jesus fez muitos milagres no sábado. De fato, muitos milagres. Simplesmente para mostrar de que no sábado pode e deve ser feitos milagres. Ele não contradizeu a lei em momento nenhum. Ele apenas mostrou como guardá-la da maneira correta. O sábado está vivo em nossos dias e é algo que precisamos estar atentos. Beleza? Vamos lá, agora a gente vai entrar na segunda parte do sermão. E é aqui que a temperatura vai começar a esquentar. Então se prepare. Até agora, nenhuma novidade. Banho-maria, foi chuva no molhado, está tudo tranquilo. Mas aí a gente vai entrar em questões mais específicas. Pastor, que atividades podem ser feitas no sábado? Sabe, gente, eu me assustei com as minhas andanças aí pelo mundo, porque eu percebi de que a igreja adventista no mundo inteiro, ela concorda de que o sábado é o dia correto, está tudo certo. Mas o que a gente briga é para poder saber que atividades que podem e que não podem. Esse é o nosso problema. E às vezes atividades que para a gente aqui não são corretas de serem feitas no sábado, em outros países está tudo certo. Mas também acontece o oposto. Atividades que para a gente podem ser feitas aqui no sábado, em outros países não podem ser feitas. E como pastor em outros países, eu sofri muito. Porque às vezes eu vinha com uma mentalidade brasileira e a igreja dizia, pastor, mas aqui não é bem assim. E aí a gente tinha que entender quem estava certo, quem estava errado. E ali os debates eram bem intensos. Mas eu não vou discutir dos procedimentos em outros países.
Eu quero dizer o que Ellen White fala sobre o sábado. Ellen White tem muitos pensamentos sobre o sábado e vale a pena você ver a opinião dela sobre o sábado. Existe um livro que a gente, ao final, vou mostrar para vocês, chama-se Conselhos para a Igreja, capítulo 47. No capítulo 47, Ellen White ela vai discorrer por mais de 10 páginas como o sábado deve ser guardado por nós adventistas. E revisando o material, eu fiquei surpreso. O que Ellen White fala sobre o sábado? Eu selecionei aqui 10 pensamentos, 10. Então tenha paciência, venha comigo e vamos ver o que Ellen White fala sobre o sábado. Na página 268 ela diz assim: embora a preparação para o sábado deva prosseguir durante toda a semana, a sexta-feira é o dia, ali tem que ter um acento, é o dia por excelência da preparação. Ellen White ela trabalha a seguinte ideia: eu tenho que me preparar para guardar o sábado. E eu não posso me preparar somente na sexta-feira. Eu me preparo durante toda a semana. A sexta-feira eu faço os ajustes finais para que no sábado eu descanse da maneira correta. A sexta-feira sempre foi vista como sendo um dia de preparação. Tanto é que o texto bíblico de Marcos 15:42 vai dizer: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, a sexta-feira para o povo judeu sempre foi tido como um dia de preparação. Deus doutrinou o povo de Israel através do maná, mostrando a eles de que o maná deveria ser recolhido apenas uma porção para cada dia, mas na sexta-feira cairia então uma porção dobrada, deveriam recolher de maneira dobrada, porque no sábado o maná não iria cair. Assim Deus estava ensinando para o seu povo, de que a sexta-feira precisa ser um dia de preparação, porque se a sexta-feira não for um dia de preparação, o seu sábado será um dia estressante, e você não vai entrar no repouso do Senhor. Uma outra coisa que Ellen White fala sobre o sábado, culto de pôr do sol, olha o que ela diz: antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. A esse respeito, estamos precisando de uma reforma, porque muitos há que estão se tornando descuidados. Temos que confessar as faltas a Deus e uns aos outros. Ellen White, ela entendia de que quando o sábado estivesse para começar, a família deveria se reunir, a família deveria estar junto, deveria fazer um culto familiar, todos deveriam participar. Tem um momento que ela diz que as crianças deveriam ter uma participação, recitando textos bíblicos. Ela diz que deveria ser um momento de consagração familiar, onde todos iriam confessar as suas faltas e pedir perdão uns aos outros. A gente já parou para imaginar se isso fosse colocado em prática? Os casais não teriam problemas, né? É o marido pedindo perdão para a mulher pedindo perdão para o marido, os pais pedindo perdão para os filhos pedindo perdão para os pais. O sábado seria mais leve. Gente, todos nós somos humanos. Eu já vim para a igreja no sábado, brigado com minha esposa, discutiu por alguma situação, e a gente vê, cada um tem que sentar junto, porque tem que sentar junto, né? No meu caso tem que pregar, então ela fica ali, fica mais fácil administrar ali a discussão, né? A DR. Todos nós temos que melhorar. E você sabe que Satanás, ele vai fazer de tudo para que o seu sábado seja um peso. E quando Ellen White escreveu isso, gente, isso daqui foi 1800 e pouco, ali 1895, mais ou menos, essa citação, e ela já dizia que precisava de uma reforma. Falei, se ela tivesse hoje em dia, então, ia faltar espaço nos livros para ela colocar o tanto de coisa que a gente precisaria reformar sobre o sábado. Eu preciso que você, como família, entenda uma coisa: tudo o que Satanás quer é que você esteja muito ocupado. Porque se você estiver muito ocupado, você não vai ter tempo para as coisas de Deus. E Satanás ele vai colocar na sua cabeça que você precisa ter 1 milhão de coisas. E você nunca vai estar satisfeito com o que você tem. Você precisa trabalhar mais, estudar mais, trabalhar mais, estudar mais, trabalhar mais, estudar mais. E a sua vida espiritual vai ficando para trás. E a sua família vai ficando para trás. A sua saúde vai ficando para trás. E lamentavelmente, quando alguns percebem o que perdeu, é tarde demais. Cuidado. O culto de pôr do sol é uma bênção.
E precisamos voltar a ter essas atividades. Mesmo a igreja tendo um culto numa sexta-feira à noite, não deixe de se reunir com sua família. Você precisa reunir a sua família, nem que seja por 5, 10, 15 ou 20 minutos que seja, mas você precisa criar o hábito de ter o culto familiar. E agora eu vou um pouco mais além. Se você não faz o culto familiar na sua casa, os seus filhos pequenos terão muitas dificuldades para poder se comportar na igreja. Porque eles não estão acostumados com Bíblia, não estão acostumados com louvor. E gente, hoje em dia está tudo muito mais fácil por causa da internet. Nós temos todos os louvores no YouTube. Nós temos louvores infantis, nós temos tudo à nossa disposição. Enquanto Satanás tem trabalhado muito para poder nos destruir, mais ferramentas Deus tem permitido para poder nos abençoar. Mas você precisa ter um compromisso de ter o culto de pôr do sol com a sua família. E eu preciso que hoje, ao sair daqui, você saia tendo esta segurança, certeza e tendo este compromisso familiar, de que quando o sábado começar, é preciso reunir a sua família para consagrar a sua família. É muito mais, meus queridos, do que apenas cantar. É o momento de consagrar e receber as bênçãos de Deus sobre a sua família. Ellen White, ela prossegue, ela diz assim: ao pôr do sol, agora se referindo ao findar do sábado, é hora, ali faltou um acento, é hora de elevar a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o findar do sábado e pedindo a assistência do Senhor para os cuidados da nova semana de atividades. Ellen White, ela trabalha a seguinte ideia: eu recebo o sábado e eu termino o sábado. Eu começo o sábado ali tendo o meu momento de culto de pôr do sol, e quando o sábado termina, eu preciso ter o meu culto. Se você está na igreja participando de um culto, talvez o culto jovem, tudo certo, porque a gente termina tudo junto. Mas se você está em casa, você precisa fechar a guarda do sábado. Ensine para os seus filhos as bênçãos do sábado e a santidade deste dia. Mas abra e feche o culto do sábado, tendo ali um momento familiar. O que mais que Ellen White diz? O preparo para o sábado. Na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Vamos lá, aqui começa a ficar pesado, hein? Tenhamos o cuidado de pôr a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Escovar os sapatos e tomar o banho. É possível deixar tudo preparado, caso se tome isso como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupas, cozer o alimento, nem divertimentos, os quais outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, coloquemos de parte todo o trabalho secular e façamos desaparecer os jornais profanos. Os pais devem explicar aos filhos este procedimento e induzi-los a ajudarem na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Agora a Ellen White, ela toca num outro problema que a gente tem. Ela diz assim: olha, evite cozinhar no dia de sábado. Eu entendo de que nos dias de Ellen White não tinha toda essa facilidade que a gente tem hoje. Assim como nos dias bíblicos também, era proibido o povo de Israel cozinhar no sábado, porque tinha que sair para poder pegar ali a lenha e fazer uma comida no fogo. A lenha leva muito tempo e é bem cansativo. Mas o que fica aqui é o princípio. E qual é o princípio? Que o sábado precisa ser leve. Quando você acordar, a sua única preocupação deve ser ali talvez se arrumar para a igreja, e logo em seguida, então, tomar o seu desejo e vir para a igreja. Pastor, e tomar o banho? Quando Ellen White fala de tomar o banho aqui, evidentemente, países mais frios, como países que estão na América do Norte e Europa, eles não têm o hábito de tomar o banho todos os dias, né? E a gente só entende esse negócio de banho quando você sai do Brasil. Acredite se quiser, somente os sul-americanos e os africanos que têm o hábito de tomar o banho todos os dias, ok? Em outros países, e o país que nós estávamos na Tunísia, eles tomavam banho 2 ou 3 vezes na semana, e mesmo sendo países quentes, com 50 graus, e isso gerava muito debate, porque quando você vai discutir um assunto, você precisa entender como o outro entende, como é a cultura do outro. Na cultura tunisiana, o banho, ele não é algo como a gente faz aqui. Nosso banho, em 5 minutos você toma o banho, está resolvido. Vou falar pela cultura tunisiana. O banho era, como eu posso me referir, era quase um processo que levava de 30 minutos a 1 hora, que tem que ter ajuda, alguém esfregando as costas ali. Existia até lugares específicos para banhos, onde a pessoa ia num local somente para poder se banhar, porque precisava de alguém para ficar ali raspando, como se fosse fazer um peeling nas costas do indivíduo,
Pois é, eu me assustei, gente. Pois entenda de que as culturas são diferentes. Então, quando a gente falava para eles assim, a gente toma banho todos os dias, na cabeça deles, nossa, vocês fazem esse processo de 1 hora todos os dias, haja pele, haja pele. Mas aí depois a gente explicou de que o nosso banho era diferente, como era um banho diário, não precisava ser tão profundo como que eles tinham 2 ou 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana. Então, nessas culturas fora do Brasil, o tomar o banho é algo muito trabalhoso. E principalmente naquela época que tinha que esquentar a água, não tinha um chuveiro. Entendam, não é errado tomar um banho no dia de sábado, eu preciso entender também o que o texto me fala, mas ao mesmo tempo eu preciso entender o princípio por trás da observação ou do conselho. Qual que é o princípio? Não deixe nada pesado para o sábado. Na família que eu cresci, os meus pais, eles me ensinaram de que nós deveríamos nos banhar antes do pôr do sol. Quando desse o horário do pôr do sol, meu pai ele ia para a sala, ele começava a cantar, e todos os filhos deveriam se aproximar e começar a cantar. É claro, a minha educação foi mais assim, sargentinho, como se fosse um exércitozinho, mas foi algo muito gostoso, porque eu tenho saudades disso ainda. Era o momento que a família se reunia, era uma correria durante toda a semana, cada um nas suas atividades. Hoje tento passar isso para os meus filhos, e eu quero relembrar a você quão importante é a guarda do sábado. Crie um momento para que o sábado seja gostoso. Tente fazer tudo que você puder antes de começar o pôr do sol, para que no sábado você não tenha estresse. Aí alguns terminam o culto aqui, saem correndo, chegam em casa, ainda tem que cozinhar, preparar isso, preparar aquilo outro. Eu entendo que existem algumas coisas que precisam ser feitas na hora. Entendo, está tudo certo. Mas existem outras coisas que dá para ser feito muito antes. Até para que o sábado não seja aquele estresse, aquela correria. E principalmente se você tem filhos pequenos. O sábado tem tudo para ser estressante. Mas se você se preparar, levando em consideração o conselho de Deus, de que toda semana é a preparação, e a sexta-feira é ali a cereja da preparação, o seu sábado ficará muito mais leve. Mas você precisa se preocupar para guardar o sábado e se preparar para guardar o sábado. O que mais Ellen White diz? Coisa alguma que possa aos olhos do céu ser considerada transgressão do santo sábado, deve ser deixada por dizer ou fazer no sábado. Olha essa, Deus requer não somente que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas que a mente seja disciplinada de modo a pensar em temas santos. O 4º mandamento é transgredido, ali tem um acento, é transgredido mediante conversar-se sobre coisas mundanas, ou leves e frívolas. Falar sobre qualquer coisa ou sobre tudo que nos vem à mente é falar nossas próprias palavras. Todo desvio do direito nos põe em servidão e condenação. Aí é uma coisa que a gente cai com frequência. Não é qualquer assunto que a gente vai conversar no dia de sábado. Existem assuntos políticos, esportivos, de coisas relacionadas ao trabalho, à escola, que não são assuntos para o sábado. Eu entendo, queridos, que com o passar do tempo, todos nós, você e eu, a gente vai relaxando, como eu disse ontem, é normal na vida a gente relaxar depois de alguns anos, mas a gente precisa se lembrar que para receber a bênção de Deus, eu preciso guardar o sábado da maneira correta, porque se eu guardá-lo da maneira errada, eu vou estar me iludindo, achando que eu faço parte desta aliança, achando que eu recebi o sinal de Deus, e na verdade eu apenas me iludi, pensando que estava guardando o sábado, quando não estava sendo guardado da maneira correta. Cuidado com isso, meus queridos. Vamos lá. E a família? Qual é que é o meu procedimento com a família? Diz assim o texto de Ellen White: a escola sabatina e o culto de pregação ocupam apenas uma parte do sábado. O tempo restante poderá ser passado em casa e ser o mais precioso e sagrado que o sábado proporciona. Boa parte deste tempo deverão os pais passar com os filhos. Aí já me arrebentou que sou pastor, né? Aí na hora que eu leio isso, minha mulher já lê aqui, ela já olha para mim e fala, está vendo o que eu falei para você? Está na profissão errada? Ó, boa parte desse tempo deverão ser passados os pais com os filhos. Aí arrebenta a gente. Em muitas famílias, os filhos menores são abandonados a si próprios, a fim de se entreterem como melhor puderem. Abandonadas a si mesmas, as crianças em breve ficam inquietas e começam a brincar e ocupar de coisas inadequadas. Desse modo, o sábado perde para elas sua importância sagrada. Eu vou dizer algo que toca a mim, e você sabe que ao pregar eu não me coloco numa posição melhor do que você.
Eu tenho tantos desafios como vocês. Então, o sermão é para todos nós. Nós, líderes, muitas vezes a gente que acaba com a nossa família. Porque a gente participa de tantas atividades na igreja, são tantas reuniões na igreja, que a gente não tem tempo de passar com os filhos. E é algo que todos nós, líderes, precisamos nos preocupar. A gente precisa trabalhar o equilíbrio, queridos. Porque existem dois opostos. Um oposto é o indivíduo, não vou nem mais para a igreja só poder ficar com a minha família. E tem um outro oposto que é o indivíduo que só quer trabalhar, mas não quer passar o tempo com a família. O sábado é preciso, sim, ter um tempo com a família. E a gente precisa aliviar a carga de reuniões e de atividades no dia de sábado. E vai ter alguns momentos que eu preciso me ausentar. E eu me ausento, gente. Tem momentos que eu me ausento daqui da igreja no sábado à tarde. Queridos, eu estou falando aqui do equilíbrio, ok? Equilíbrio. Se você entender errado, pastor, não vou mais no culto jovem. Não estou dizendo isto, ok? Eu estou falando do equilíbrio. Você precisa, em tempos, passar um tempo só com os seus filhos, com o seu cônjuge, para eles receberem esta bênção do sábado. Porque uma vez que você não passa tempo com os seus filhos no sábado, o sábado vai ser algo muito cansativo. E aqui outro conselho para os pais. Quando os meus filhos eram menores, a gente comprou jogos bíblicos para o sábado. Existem vários jogos bíblicos para o sábado, que você pode brincar com a sua família. Isso era muito gostoso. E, gente, a Tunísia foi para mim um presente, porque durante 5 anos você pastoreando uma igreja de 30 pessoas, você tinha bem menos atividades. E sexta-feira à noite lá não era como aqui, tinha bem menos atividade. Eu acho que raramente nós tínhamos atividade de sexta-feira à noite. Então era um momento da gente poder sentar ali junto, fazer um jogo familiar. Eu me lembro que tem um jogo que chamava Quarteto Bíblico. Qual outro jogo, amor? Me lembra aí dos jogos bíblicos. Tinha quarteto, que tinha uns jogos lá de pergunta e resposta, vários jogos bíblicos. E se você for nos céus, não só nos céus, se você for na Conde de Sarzeiras, você vai encontrar muitos jogos bíblicos que você pode utilizar com os seus filhos no sábado. Agora, o que você não pode é deixar o seu filho a bel prazer. Porque se você deixar, sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar o celular. Ele vai começar a ficar jogando joguinhos seculares. E assim, vem aqui um momento de desabafo pastoral. Eu vejo jovens nossos jogando joguinhos dentro da igreja. Dentro da igreja. Sim, não é só jovem, eu vejo adultos. Minha preocupação era só com os filhos, mas eu vejo adultos. Aí eu falo, puxa, tá complicado o negócio. Então eu penso assim, se você não investir na santificação da sua família, na bênção da sua família, não tem nenhuma possibilidade dos seus filhos crescerem apaixonados por Jesus. Eles não precisam apenas ver a sua paixão por Jesus, eles precisam experimentar. E somos nós que fazemos todo este processo. É trabalhoso? Claro que é, gente, eu sei. E como eu disse para vocês, eu também estou na dificuldade aqui, porque eu sou o líder espiritual dessa igreja. Mas todos nós temos que nos adaptar. E vamos lá, Ellen White continua, ela não para não, está empolgada. Quando faz bom tempo, devem os pais sair com os filhos a passeio pelos campos e matas. Em meio às belas coisas da natureza, expliquem-lhes a razão da instituição do sábado. Descrevam-lhes a grande obra da criação de Deus. A Ellen White diz também que no sábado eu deveria sair com a família para ir num parque. Mas aí, cuidado com as pegadinhas do mal. Eu vou andar de bicicleta então com a minha família. Eu vou jogar bola então no sábado com eles. Aqui Ellen White, ela apresenta o propósito. Por que eu estou saindo para o parque com a minha família? Para ensinar para eles as obras que foram feitas por Deus como Criador. Então eu vou estar andando com os meus filhos e ensinando o que Deus fez. É muito mais do que simplesmente para relaxar ou para ter um momento de prazer. É um momento de ensino. Estão me entendendo? É um momento de ensino. E muito mais do que apenas para relaxar. E a adoração no sábado, como é que deve ser? Ellen White diz assim, Cristo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou, eu no meio deles. Sempre que houver 2 ou 3 crentes na mesma localidade, deverão eles reunir-se no sábado para reclamar as promessas do Senhor. Aí aqui tem um problema. Tem algumas pessoas que tiram férias da igreja e férias de Deus. Meus queridos, se você estiver viajando e não puder vir à igreja, procure uma igreja onde você estiver de férias. Pastor, eu não sei o endereço. Gente, está tudo tão fácil. A Igreja Adventista, ela tem agora um site
que você só coloca lá, onde está a igreja adventista. Na hora que você colocar a igreja adventista mais perto, ele já vai pedir para poder ver a sua localização, você autoriza ali, permite ver a sua localização, e aí você vai encontrar uma igreja adventista mais perto de onde você está, independente do local que você esteja. Queridos, hoje já está tudo muito mais fácil, mas o sábado não é um dia de eu passar sozinho em adoração. Ellen White, ela diz que se eu estiver num local que eu souber que existem outros adventistas, vamos nos reunir para poder adorarmos juntos. Queridos, eu não tenho nem tempo para poder falar daqueles que entendem que o sábado pode ser guardado em casa só assistindo um culto online. Não tem nem tempo. Porque se eu começar a falar aqui, a gente vai gastar 1 ou 2 horas. Porque aqui ela falou que se eu souber que tem adventistas, já é para eu me reunir. Imagina se ela soubesse o que está acontecendo nos dias atuais. A mulher ia infartar, gente. Com certeza, o túmulo dela hoje deve ficar tremendo só em saber o que aconteceu com a igreja pós-pandemia, onde muitos membros entenderam de que a fé é algo que eu posso viver sozinho, de maneira isolada, e não tem problema nenhum, está tudo certo. Não está nada certo, queridos, porque o sábado tem, além da ideia de adoração, ele tem um princípio chamado comunhão. Adoração e comunhão. É o dia de me reunir com outras pessoas. Pastor, me reunir com outras pessoas dá trabalho? Dá sim, dá mesmo, dá muito trabalho. E essa é a ideia, porque é no convívio social que eu aprendo, é no convívio social que eu cresço, é no convívio social que eu vejo que não são só minhas ideias que são importantes, as dos outros também. Pastor, na igreja tem muitos problemas. Tem demais mesmo. Se você for na comissão, você vai ficar abismado, você vai descobrir muito mais do que você imaginava. Mas é plano de Deus que a gente conviva num ambiente assim, porque é nesse ambiente que há crescimento. É neste ambiente que há crescimento, há diferenças de opiniões, há estresse, e a gente cresce com isso. É aqui que a gente aprende humildade, você aprende a pedir desculpa mesmo tendo a razão. Faz parte. Está tudo certo, queridos. Quando você sair de férias, você não tem desculpa para tirar férias de Deus. A adoração de Deus, ela precisa acontecer no sábado, e essa adoração ela precisa ser coletiva. De maneira individual, eu já faço todos os dias. Mas no sábado ela precisa ser coletiva. Se está numa localidade onde realmente não há adventistas, está tudo certo. Mas se existem adventistas em igreja, não há desculpa para isso, de acordo com Ellen White. Vamos lá, e o que mais que eu faço no sábado? Deus determinou que se cuidasse dos doentes e sofredores. O trabalho exigido para lhes proporcionar conforto é uma obra de misericórdia. E não é violação do sábado, mas todo trabalho desnecessário deve ser evitado. Muitos descuidadamente deixam até o princípio do sábado pequenas coisas que poderiam ter sido feitas no dia de preparação. E isto não deve ser assim. O trabalho que é negligenciado até o início do sábado deve ficar por fazer-se até que haja passado este dia. Queridos, a gente precisa ajudar o próximo, está tudo certo. Eu preciso abençoar outras pessoas, está tudo certo. Mas existem atividades que não devem ser feitas dia de sábado. Pastor, como é que eu sei os limites? É simples. Na hora de fazer, a pergunta é, eu posso fazer outro dia? Se puder fazer outro dia, beleza. Não posso fazer outro dia, então faça naquele momento. Pode lavar a sua louça num outro dia? Então lava depois. Pode limpar a casa no outro dia? Então limpa depois. Mas como eu disse, Satanás ele quer manter a gente tão ocupado, mas tão ocupado, que quando chega o sábado é aquele estresse. Na hora do pôr do sol, muitos estão dentro do ônibus, está naquela correria, chega em casa já 10 horas da noite. Para que quando começar o sábado, já começar cansado, você chega arrebentado, destruído, detonado. Aí chega na igreja, dorme. Aí ouve a minha voz, que é uma voz gostosa, diga-se de passagem, né, amor? E aí ouve, pá, a pessoa fala, eu vou dormir. Bom é estar na casa do Senhor. E aí dorme, porque está arrebentado. Gente, eu vou falar um negócio aqui, não me leva a mal. Mas às vezes, Deus ele precisa permitir com que a gente perca o trabalho, perca o estudo, para a gente ter mais tempo para Ele. Tudo que a gente quer é dinheiro, tanto você como eu. Está errado. A gente se mata para ter o dinheiro. A gente trabalha que nem doido, estuda que nem maluco. Se é que os malucos estudam, né? E aí chega no sábado, a gente está detonado. A gente não consegue se envolver nas atividades, fazer uma visita. A gente não consegue passar tempo com a família. Está tudo errado. A gente precisa começar a trabalhar menos. Pastor, mas se eu trabalhar menos, eu vou ganhar menos. É essa a ideia. Receba menos para você viver mais. Posso repetir a frase? Receba menos para você viver mais. Porque eu tenho visto aí muita gente que está milionário,
e está vivendo menos, está perdendo a família cedo, está perdendo a saúde cedo, se iludindo com coisas que são temporais. Reavalie aquilo que é prioridade para a sua vida. Vamos lá, vamos pegar 2 pontos aqui, eu vou terminar com 2 citações de Ellen White, e se prepare que essas 2 últimas são as mais pesadas. Então eu guardei as mais pesadas para o final, beleza? Vamos lá. O que Ellen White fala? Ninguém se deve sentir na liberdade de gastar tempo santo inutilmente. Desagrada a Deus que os observadores do sábado durmam muito tempo no sábado. Eu não acabei a citação, continua que a paulada ainda vai vir. Eles desonram a seu Criador em assim fazer e por seu exemplo. Dizem que os 6 dias são demasiados preciosos para que os empreguem para descansar. Precisam ganhar dinheiro, mesmo que seja se privando do necessário sono, que recuperam dormindo durante as horas santas. Depois, desculpam-se dizendo: o sábado foi dado para dia de descanso. Não me privarei do repouso para ir à reunião, pois preciso descansar. Essas pessoas fazem uso errado do dia santificado. Parece que ela estava aqui ontem, né? O negócio é o seguinte, é muito comum, eu não vou amanhã na igreja porque eu estou muito cansado. Eu preciso de um tempinho para mim. Realmente, eu preciso de um tempo para você. E eu concordo, está tudo certo. Mas esse tempo não é um sábado. Sabe por quê? A gente leu em Isaías 58 que o sábado pertence a Deus. É a mim ou a Deus? É a Deus. Então não é justo. Eu estou roubando a Deus no sábado. Quando eu penso que o sábado só poder passar dormindo, porque eu estou cansado. Eu costumo até dizer, gente, está todo mundo cansado. Quem é aqui que não está cansado? Até meus filhos que não trabalham estão cansados. Todo mundo está cansado. É extremamente errado deixar de vir à igreja no sábado, porque eu tive uma semana corrida. Aí sabe o que Deus é obrigado a fazer? Deus olha dos... Gente, eu fico imaginando como é difícil ser Deus. Ele olha para o caboclo, para o indivíduo e fala, tu está cansado, né, filho? Tá bom. Eu vou ajudar você perdendo o seu trabalho, tá bom? Que aí perdendo o seu trabalho, você vai ter mais tempo aí à igreja. A gente coloca Deus numa situação tão difícil, que o mesmo Deus que eu orei pedindo para me dar um trabalho, Ele me dá um trabalho, mas depois que me deu o trabalho, Ele perde a minha vida. Porque eu não tenho mais tempo para nada, não tenho tempo para me envolver nas atividades da igreja, não tenho tempo para estudar a lição da escola sabatina, para chegar no horário. Gente, eu poderia falar aqui um monte de coisa. Mas fica essa frase aqui. O sábado não é meu. O sábado não é seu. Pastor, eu posso tirar um cochilo no dia de sábado? Até pode, coisa rápida. Ah, mas o cochilo é de 6 horas à tarde. Está errado. Já não é mais cochilo. Cochilo é coisa rápida, gente. Vamos definir o que é cochilo, para você não entender errado. Coisinha 15, 20 minutos, meia hora, até passa. Ah, eu não vou nas atividades sábado à tarde porque eu preciso descansar. Ah, é? Gente, o descanso de sábado, eu vou repetir o que eu falei no início. Eu descanso no sábado para ter mais tempo para adorar. Eu estou cansado, então durma no domingo. Durma no domingo. É isso mesmo. Ah, não, mas domingo eu tenho que jogar uma bolinha, tenho que fazer uns negocinhos aqui. Ah, é assim? Então, essa é a troca? Queridos, nós precisamos reavaliar a forma que estamos guardando o sábado. Volto a dizer, eu não tenho nem tempo para poder falar daqueles que são membros virtuais. Porque o assunto aqui de Ellen White é muito mais profundo. O meu maior medo é que você que me ouve esteja se iludindo, achando que está guardando o sábado e não está guardando coisa nenhuma. Como pastor, este é o meu medo. E você sabe que boa parte das pessoas que vão se perder no dia do juízo são pessoas que se iludiram na vida cristã. Mas, Senhor, eu estava honrando o Teu nome, eu estava curando, eu estava profetizando, eu estava cantando, estava adorando, estava louvando, tocando, pregando. E aí Jesus fala assim, não me leva a mal, mas eu nem te conheço, nem sei o seu nome. Como é que não conhece? Não conhece, nunca esteve na minha casa. Você é virtual, então o seu céu vai ser virtual. Não gostou da vida virtual? Cuidado, queridos. E por fim, vamos fechar com chave de ouro? Com chave de ouro? Tá bom? Chave de ouro. Irmã Ruth, chave de ouro. Eu preparando aqui o sermão, só pensava na irmã Ruth. Por quê? Quando a irmã Ruth, ela ouve os meus sermões, ela fala, pastor, tu tem que pregar isso no dia de sábado. Pois é, irmã, não tenho tempo. Sábado eu estou em outros assuntos, níveis mais pesados ainda.
Vamos lá, olha o que a Ellen White fala sobre as vestimentas no sábado. Oh, gente, essa mulher também, olha o que ela falou. Muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentarem nas reuniões para o culto de sábado. Não devem comparecer à presença divina com roupas usadas no serviço durante a semana. Todos devem ter um traje especial para assistir aos cultos de sábado. Conquanto não seja lícito adaptar-nos à moda do mundo, não devemos ser indiferentes quanto à nossa aparência exterior. Devemos vestir-nos com asseio e elegância, posto que sem luxo e sem adornos. Os filhos de Deus devem estar limpos interior e exteriormente. Eu não sei se eu comento ou não comento. Roupa é importante? É, claro que é. Sabe por quê? A roupa mostra a importância que você dá ao local. Se você vai a uma festa de casamento, existe um traje. A roupa mostra a importância que você dá ao local, com quem você vai se encontrar. A roupa, ela sempre mostra a importância da atividade que vou desempenhar. E na visão de Ellen White, a igreja não é diferente. É claro que eu preciso trabalhar aqui um equilíbrio. Não é um desfile de moda, ok? Não é um desfile de moda para ver quem está melhor arrumado. Mas com a minha roupa, eu adoro a Deus, dando a Ele a importância. Queridos, não é qualquer roupa que eu venho à igreja. Eu entendo de que a gente não deve julgar ninguém, porque cada um sabe das suas condições financeiras. Cada um aqui tem que cuidar de si mesmo. Eu olho para mim e sei das minhas condições. Mas o que Ellen White deixa claro é que existem roupas adequadas e especiais para vir à igreja no sábado pela manhã. Domingo, de repente, você está vindo de uma atividade, está tudo certo. Quarta-feira está vindo do trabalho, da escola, está tudo certo. Mas ela disse que no sábado eu não devo utilizar roupas que eu já usei a semana toda. Gente, com todo... Fala ou não falo? Está coçando a língua, Ruth, está coçando. Mas como é que a pessoa vem para a igreja com a roupa toda rasgada? E eu não estou me referindo ao indivíduo que não tem condições financeiras, porque hoje a moda é quem tem dinheiro rasgar roupa, né? Assim, com todo respeito, a gente pergunta, a pessoa está indo para onde? Tem alguns que confundiram balada com igreja. Tem alguns que confundiram praia com igreja. Gente, existe, eu não estou dizendo que tem que vir de gravatinha, não estou dizendo isso. Por favor, vamos pegar aqui o equilíbrio. Eu preciso mostrar que estou indo à igreja. Pastor, por quê? Porque roupa é testemunho. Vou mais além. As pessoas que estão no seu bairro, as pessoas que são seus vizinhos, elas precisam saber que você está indo à igreja sem você falar nada. A roupa que você vem à igreja, quando você sai de casa, os seus vizinhos falam, rapaz, ele está indo para a igreja. Ou eles falam, está indo para a balada, está indo para uma festa. A minha roupa testemunha. Eu não estou dizendo que é ponto de salvação. O que eu estou dizendo é de testemunho cristão. Queridos, eu não quero ser moralista ou pegar pesado, mas eu preciso ser claro contigo. E até porque eu só estou aqui explicando o que Ellen White escreveu, tá bom? A ideia não é nem minha, a ideia é dela. O sábado é um dia diferente. E fica o meu apelo para aqueles que vão participar aqui à frente. Se você vai se expor ao anunciar, ao cantar, ao pregar, você precisa ter um simancol. Com todo respeito, gente, eu falo isso. E a irmã Ruth me olhando, pastor, tem que ser de sábado. Espero que você que está me assistindo, que venha aos sábados, guarde isso. A pessoa precisa se entender, precisa entender, gente. Eu estou indo numa igreja, eu estou me expondo. Aqui é um conselho, o sábado é diferente e as minhas vestimentas têm que ser diferentes, queridos. Enfim, meu tempo acabou, não posso dizer mais. Vou passar um quiz. O que é o quiz? O que são perguntas? Essa eu não vou responder, mas fica a seu critério, tá bom? Pastor, é errado fazer compras dia de sábado? O que você acha? Ir ao restaurante. Terminou o culto, vamos para o restaurante comer? E assistir aulas da escola, né? Tem um A mais ali no texto. E assistir jogos de futebol. E assistir filmes contemporâneos, para poder passar o tempo. Rede social, eu não tenho nem tempo para poder falar das redes sociais. E é um perigo, gente. Perigo para mim, Gideão, porque eu coloco tudo no meu celular. Meu celular tem tudo, até meu cartão de crédito está no celular, gente. Está tudo aqui. Minha Bíblia está aqui, sermões, tudo. Aí você abre ali para postar, aí você vê notícias de futebol, você vê notícias de política, e se torna uma tentação para todos nós. E a gente precisa ficar mais atento. Jogos de videogame.
se atualizar das notícias atuais. Você precisa ter uma resposta em relação a isso. Porque o que eu percebo em algumas comunidades é a ilusão da guarda do sábado. É achar que estou guardando sábado, não está guardando coisa nenhuma. O indivíduo terminou o culto, vamos almoçar em qual restaurante? Ah, pastor, eu não posso ficar com fome. Realmente não pode. O meu medo é quando vier a perseguição. Realmente. Quando vier a perseguição, tem um povo aí que não aguenta. Se o cara não consegue jejuar num sábado, na perseguição ele morre. Ele morre facilmente. Queridos, o meu objetivo como pastor aqui é trazer à minha igreja um reavivamento. Eu mencionei para vocês no início do que no capítulo 47 deste livro tem muito mais coisa. Eu selecionei apenas 10 partes, mas tem muito mais coisa. Se você quiser muito mais paulada, tem lá, não dá para apresentar todas. Mas o objetivo aqui é lembrar de que Deus tem um pacto com o povo dele. O povo de Deus sempre foi conhecido pela guarda do sábado, porque o sábado tem a ideia de abnegação. Eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que é da vontade de Deus. Eu não olho se eu estou cansado, eu entendo de que eu preciso adorar o meu Deus, e para isso eu faço qualquer coisa. Querido, sábado tem a ver com este pensamento, e não deixe que o inimigo te iluda, de que o sábado pode ser guardado sozinho, isolado, não é essa a ideia, porque sábado tem a ver com comunhão. E eu termino fazendo um apelo para você, meu membro, minha ovelha que me ouve aqui nesta noite, tanto de maneira pessoal como de maneira virtual. Queridos, mais do que nunca, Deus nos chama a uma consagração. A gente tem estudado, a gente tem pregado, as lições da Escola Sabatina têm reafirmado, de que nos últimos dias a pedra de toque será o sábado. Satanás tem uma tentação especial para nós adventistas. Ele quer que nós nos iludamos com a ideia de que estamos guardando o sábado. A gente não tem dúvida de que o sábado é o dia correto, beleza. Mas a tentação que a gente passa é a da ilusão. É levar o sábado de qualquer jeito. E achar que porque eu deixei de trabalhar, eu estou guardando o sábado. E eu repito as minhas palavras iniciais. Se guardar o sábado fosse deixar de trabalhar, muita gente aí fora, que não é nem cristão, estaria guardando o sábado. Guardar o sábado é estar na presença de Deus. É se importar com aquilo que Deus se importa. Você sabe como era o dia de Jesus no sábado? Era um dia tarefado. Ele tinha um momento para estar na sinagoga, ele tinha um momento para poder estar ensinando os seus discípulos, ele tinha momentos para poder estar curando o povo, ele tinha momentos para poder estar abençoando o povo, e ele tinha momentos a sós com Deus o Pai. O meu e o seu sábado, ele precisa ser dividido em momentos. Eu preciso ter um momento a sós com Deus. Em que momento do sábado você passa a sós com Deus? Você precisa ter um momento especial com a sua família. Em que momento você passa com a sua família? Você precisa ter um momento especial com a igreja. Em que momento você está na igreja? Você precisa ter um momento fazendo uma atividade positiva, social, abençoando os outros. Em que momento você faz isto? Esta é a ideia do sábado. E todos nós, eu e você, a gente precisa reavaliar. Porque às vezes a gente fica só em reuniões, e a gente perde a visão do sábado. E aí a gente se ilude, tanto você como eu. Queridos, o meu clamor é que aquilo que parece ser impossível se torne uma realidade. A Rose vai cantar uma música. A música, o título é O Senhor do Impossível. Sabe por quê? Quando eu comecei a ler o capítulo 47 do livro de Ellen White, eu fiquei assustado. Eu falei, rapaz, é muita coisa, eu não vou conseguir administrar isso. Mas eu quero lembrar a você de que eu e você não estamos sozinhos. O Espírito Santo está à nossa disposição para poder nos ajudar, para nos dar poder dos altos céus, para nos tornarmos a pessoa que o Senhor sempre sonhou que um dia fôssemos. Deus é real. Ele não apenas pede de mim algo, mas Ele me dá poder para eu viver aquilo que Ele pede de mim. Enquanto você ouve esta música, aproveite para poder orar a Deus, de reavaliar a sua guarda do sábado e de falar, Senhor Deus, me ajuda a melhorar, porque eu quero te exaltar da maneira correta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.
O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. Sim, Ele é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível por você. Por você, por você. Queridos, era isso que Jesus tinha a dizer a todos nós nessa noite. Precisamos de uma reforma e Deus está ansioso para nos abençoar nesta reforma, porque é guardando o sábado da maneira correta que eu recebo as bênçãos de Deus. Então eu e você só temos a ganhar com tudo isso. Vamos orar? Eterno Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado porque o Senhor é maravilhoso e está conosco. Nas Tuas mãos colocamos o nosso viver e pedimos a Ti forças dos altos céus, para que possamos obedecê-lo da maneira correta. Dê a todos nós, Senhor Deus, poder dos altos céus, porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas entendemos que pela Tua graça, aquilo que é impossível se torna realidade. Dê ao Teu povo discernimento, visão espiritual e forças de vontade para lutar e melhorar na caminhada cristã. Pedimos isso por Cristo Jesus. Amém.